Por falar em trabalho, o mundo deu duas reviravoltas, né, nesse período de pandemia até agora. A gente teve durante um tempo o estabelecimento do home office como uma prática para várias empresas, em vários segmentos. Um negócio que antes era muito mais restrito aos setores de tecnologia, principalmente, né? Mas com a chegada da pandemia acabou virando uma prática muito comum em departamentos de alguns bancos, grandes empresas e tudo mais. Só que aí, agora, essas empresas estão fazendo o movimento contrário, 2 anos depois do fim da pandemia, que é trazer essa galera de volta para trabalhar no escritório, para trabalhar presencialmente. E tem muita gente que não quer, que está muito adaptada a esse esquema de trabalhar em casa e não quer voltar para o escritório. Isso está causando mais um problema, mais um desafio para as empresas, Roberta Scherer. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Aninha. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Exatamente. O home office, a questão de trabalhar em casa, para muita empresa, virou diferencial na hora de contratar os funcionários. A empresa que oferece essa estrutura e que autoriza que as pessoas trabalhem de casa, acabam, na verdade, se tornando ali um diferencial para chamar que as pessoas possam trabalhar dentro da sua estrutura. Principalmente, você mencionou as empresas de tecnologia, é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Muita gente está aí, né, nessa dúvida do voltar, não voltar, e acaba sendo um fator de decisão para encarar uma nova empresa ou não, justamente num setor que precisa de muita gente, né? As empresas de tecnologia aqui no Brasil têm, às vezes, 30% de vagas ali com muita rotatividade, justamente são aquelas vagas que têm menos profissionais formados e acaba tendo muita disputa de mercado. E aí, nessa disputa, o home office tem ganhado realmente muita gente nesse sentido. No mundo, o movimento está sendo bem parecido, viu? Gigantes da tecnologia como a Apple, a Microsoft, o Grupo X, estão pedindo para os funcionários voltarem ao presencial, por uma questão de cultura da empresa, de ter mais reuniões presenciais, uma série de fatores que as empresas pesam aí, até uma questão de custo de manter funcionários em casa, de manter essas reuniões online, mas tem muita gente fazendo um êxodo, né? Uma saída, uma fuga de cérebros, como algumas pessoas chamam no setor, que são justamente esses cargos mais altos, esses cargos que exigem muita especialidade, muito conhecimento, estão realmente sendo disputados de um jeito que a possibilidade de home office acabou virando um diferencial lá fora e aqui no Brasil. Acaba sendo uma consequência muito curiosa da pandemia, né, Aninha? Então, exatamente, né? Mas assim, para muita gente, essa adaptação no home office se tornou uma coisa muito interessante, né? Varia muito de pessoa para pessoa, mas aí o pessoal vai atrás da vaga que oferece aquilo que é mais fácil. E no setor principalmente de tecnologia, essa migração de empresa para empresa é muito mais fácil, né? Então tá aí mais um desafio para as empresas se adaptarem para não perderem os seus funcionários, porque tem muita empresa que é assim, né? Impõe ali uma regra, quem quiser ficar, fica, quem quiser sair, que saia, não tá nem aí. Mas é importante abrir os olhos, porque nessa bons profissionais vão embora, né, Roberta? Eu não sei se você lembra, Aninha, que durante a pandemia a gente tinha muito essa impressão de que o mundo nunca mais voltaria a ser o que era, que de fato essas empresas nunca mais voltariam para o presencial, e realmente esse movimento mostra o contrário, né? Que o presencial fez falta para muita cultura de empresa, né, que a gente chama, que é essa coisa de você ter uma ideia ali durante o cafezinho, durante uma reunião. Então, de fato, muita gente pensando nessa coisa de que não ia mais voltar, acabou mudando para o interior, mudando para cidades próximas das capitais, mudando para sítios, mudando para praia. E agora? O que eu faço se eu mudei toda a minha vida achando que isso tinha vindo para ficar e agora não mais, né? Exatamente. Isso realmente tem acontecido, mas principalmente nesse setor de tecnologia, justamente um setor em que precisa de muita mão de obra qualificada, né? Então, as pessoas apostam nessa mão de obra qualificada para poder barganhar aí uma empresa que dê que se tornou um benefício agora. Exatamente. Roberta, obrigada, viu? Obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Obrigada, um abraço para você, para todo mundo que está nos ouvindo. É isso aí. Se algum ouvinte passou por essa experiência, quiser compartilhar com a gente, o nosso WhatsApp está aqui, viu? No 11 999 048756. Tem gente que prefere, né? Fica em casa e rende a mesma coisa. Agora tem gente que em casa não rende a mesma coisa. No trabalho ali no escritório, está mais concentrado, não tem tantas coisas para compartilhar ou para competir com a sua atenção, né? Filho correndo, cachorro, vizinho fazendo obra. Então, no escritório você fica mais protegido dessas interferências externas, e aí tem gente que rende melhor, tem gente que, ao contrário, prefere estar em casa, enfim. Isso é muito particular, né? E varia muito de área
para a área. Causou mudanças muito significativas no trânsito e no transporte das cidades, né? Até hoje, quando a gente faz pesquisas do metrô, dos ônibus, dos trens, em São Paulo, por exemplo, nunca houve um retorno do número de passageiros de antes da pandemia. E tem um pouco a ver com isso também. Tem a ver com mudanças de trabalho, muita gente que ficou desempregada, mas muita gente que não voltou para o presencial. E um terceiro ponto ainda, o pessoal que optou por moto. Mas aí é uma outra coisa também que a gente pode discutir. Quem quiser, nosso WhatsApp está aqui para isso, no 11 999 04 8756.